Olá, tudo bem? Meu nome é João Geraldo Neto, eu tenho 35 anos e muita gente aqui que acompanha o meu canal tá acostumada a me ver falando de HIV, né? De saúde, mas hoje eu não vim falar disso. Eu queria falar de relacionamento abusivo. E por que que eu resolvi falar de relacionamento abusivo onde todo mundo tá falando de relacionamento abusivo, né? Tô nervoso porque eu tive que pensar muito antes de fazer isso. É, Conversei com vários amigos e eu decidi que eu acho que né, eu precisava, de algum modo, expor algumas histórias e situações. Isso veio na minha cabeça a reflexão do seguinte: a gente fala muito de relacionamento abusivo entre homens e mulheres, né? É sempre essa coisa, né, do homem usando a força que ele tem, né, natural mesmo, né, é sobre as mulheres para poder ter um controle sobre elas. Mas eu queria trazer uma discussão, trazer um debate, uma reflexão sobre outros tipos de relacionamentos abusivos também, né? Porque existem relacionamentos que podem ser complicados entre dois homens ou entre duas mulheres, ou mesmo quando o relacionamento abusivo vem da parte da menina para o menino, né? Da mulher para o homem. Isso também é bastante comum. Na verdade, eu acho que está além da questão de força, de machismo, de dominação do homem sobre a mulher, envolve mais uma questão mesmo de comportamento, né? Uma questão mais pessoal mesmo. Então, e por que que para mim é tão difícil falar desse assunto aqui dessa maneira? Porque, na verdade, eu sofri relacionamento abusivo por muitos anos da minha vida, num relacionamento longo. Não vou usar, óbvio, né? Que eu não vou expor a pessoa aqui, mas foi um relacionamento muito complicado, muito. As coisas começaram a ficar muito diferentes assim logo no início, sabe? Quando um ciúme exagerado na nossa relação. Então assim, tudo era motivo para uma discussão, para uma briga, para uma coisa que estava desgastando o relacionamento, né? E esse ciúme foi crescendo à medida que eu fui crescendo também, né? Que eu fui evoluindo. Eu era bem jovem quando a gente começou a se relacionar e isso foi crescendo até um ponto que num belo dia eu estava em Aricuns, na cidade onde eu nasci, uma cidade bem pequenininha no interior de Goiás. E eu estava lá com essa pessoa, que era meu namorado, até então já era meu namorado. E a minha irmã tinha vindo dos Estados Unidos pouco tempo antes. E ela chegou e me pegou na minha mão e falou assim: vamos dar uma volta, era uma festa da cidade. E como eu nasci nessa cidade, tinha bastante gente que a gente conhecia. E ela estava querendo ver as pessoas, né? E ela pegou no meu braço e falou assim: vamos dar uma volta comigo? E eu fui. Quando eu fui, ele pegou no meu braço forte assim e eu fiz assim. Tipo, porra, me solta. Quando eu fiz assim, ele me deu um tapa na cara. Na frente da minha irmã e na frente de todo mundo. Então, assim, foi o primeiro tapa. Aí eu só parei assim. Aí minha irmã olhou assim e fez tipo, vá, né? Tô indo embora e foi embora. E eu fiquei chocado naquela hora. Eu não senti dor, eu senti um choque, assim, que eu olhei e falei, hein? Tipo, não tem nenhum ano que a gente tá junto e ele me dá um tapa na cara. E aí a gente foi pra de trás de um trailer, assim, que tava ali, uma banca de revista, não lembro. E ele me deu um esporro muito grande, dizendo que era pra eu respeitá-lo. Aí eu falei, uai, tá. E isso continuou por muitos anos. As agressões elas foram se repetindo, eu me mudei de Goiás para um outro estado. E lá nessa cidade, a primeira agressão que aconteceu lá foi no apartamento que a gente tinha alugado juntos. E aí eu tava cozinhando alguma coisa, mexendo com frango na cozinha, e eu chamei ele na cozinha, e a gente discutiu na cozinha por algum motivo, que eu não lembro qual foi, e aí eu virei e falei assim, então faz isso, eu sou bem topetudo, né? Eu falei, então faz isso você. E virei de costas. Quando eu virei de costas, eu lavei a minha mão, coloquei o pano de prato aqui, virei as costas, ele me deu uma rasteira, quando você empurra o pé pra frente do outro, assim, e eu fui caindo, ele me empurrou com o cotovelo, e eu caí no chão. E quando eu caí no chão foi uma pancada tão forte que eu olhei pra trás assim e eu olhei pra trás e falei, gente, como assim? E aí eu comecei a chorar. E aí quando eu comecei a chorar, ele veio e me agarrou e começou a chorar e desesperado e disse, eu não queria ter feito isso é pra você me respeitar, que você precisa me respeitar, que não sei o quê. E eu não queria ter feito isso e aquela coisa toda. Então isso foi se repetindo. E era interessante que assim, essa relação tóxica, ela é tão louca que era ele dizer pra mim que ele estava arrependido, que ele ia mudar, que aquilo tudo ia ser diferente, e eu acreditava.
eu tava apaixonado, né? Vai entender. Então eu acreditava nele. E aí ele dava uma pausa, a gente ficava algumas semanas, meses, 2 meses sem brigar, sem ele me atacar de novo, e aí a gente ficava de boa. Só que aí se repetia, e isso foi se repetindo com alguma frequência. As agressões físicas eram um pouco mais assim, não aconteciam com tanta frequência, mas as agressões verbais eram bem constantes. E assim, as agressões físicas ninguém nunca soube até o dia que eu me separei. Quando eu saí, quando eu consegui me desvencilhar desse relacionamento, eu contei o que tinha acontecido. Agora, antes disso, não, eu tinha vergonha, eu ficava com medo das pessoas sentirem raiva dele, e aí eu acabava não contando para as pessoas. Mas as agressões verbais não tinha como esconder, né? Ele fazia na frente de qualquer pessoa, ele nunca teve nenhum problema para esconder isso. E era bem interessante, assim, que as agressões elas aconteciam em qualquer momento, em qualquer lugar, e geralmente, quando eu tipo, me destacava, por exemplo, eu tava na academia, e aí eu tava rindo com os meninos da academia, com as meninas da academia, e aí ele chegava e falava assim, palhaça dessa, o que tá fazendo aí? Tá querendo aparecer pra quem? E aí eu murchava. E os meus amigos olhavam e falavam, aí eu murchava, né? A pessoa, calma, João, né? Fica bem, não sei o quê. Não liga pra ele não, aquela coisa toda. Mesmo eu não falando o nome, eu tenho certeza que todos que presenciaram isso sabem de quem é que eu tô falando. Isso ficou por muitos anos, né? Eu não vou falar quanto tempo que foi, mas foram muitos anos. E aí aquela coisa que eu ficava pensando assim, né? Quando que isso vai acabar? Como é que uma pessoa que ama a outra tem a coragem de bater nela, de dar uma porrada, de dar um tapa, de dar um soco, né? E era realmente muito louco pensar nisso. Eu perdi o controle numa noite que a gente estava numa casa de praia e estávamos só nós dois e um rapaz com quem eu estava tendo contato, porque a gente estava saindo para comer açaí. Lá embaixo eu trabalhava no centro da cidade e aí a gente ia pra tomar açaí. E aí ele mandou uma mensagem, muito mal intencionado, mandou uma mensagem e com a intenção mesmo que o meu ex-namorado visse. E ele veio me cobrar o que era aquela mensagem. Aí eu olhei e falei assim, hein? Que é isso? Aí ele virou e falou assim, porque você tá de rolo com esse cara, que não sei o que, que eu já sei, ele contou de tudo. Ele contou tudo pra mim. Aí eu falei, como assim? Você tá louco? O que você tá falando? Aí ele me pegou e me sacudiu, assim. Aí eu peguei ele, assim, joguei ele em cima da cama, subi em cima dele e dei alguns tapas, uns 3, 4 tapas no rosto dele. E ele usava óculos e machucou aqui. Quando eu vi que eu tinha machucado ele, eu falei, Jesus, acabou pra mim. Isso não faz o menor sentido. Porque ele olhava no meu celular, ele controlava a minha conta bancária, ele cuidava de cada centavo que saía e entrava na minha conta. Ele cuidava de todos os meus passos, ele rastreava, ele me pegava em casa, a gente morava juntos, né? Ele me levava pro trabalho, ele me buscava dentro do trabalho, me levava pra casa, me levava pra academia. Então, assim, era um controle absurdo sobre a minha vida. Ele sabia tudo que eu fazia, eu não tinha nem como fazer nada que ele não tivesse controle. E o mais louco é que ainda assim, ele tinha certeza que eu tava traindo ele o tempo todo. Era uma coisa muito louca, assim. Ele sempre usava o ciúme dele pra justificar as agressões. E uma coisa que ele sempre falava depois que ele me agredia fisicamente é que ele falava o seguinte, isso é pra você me respeitar. Ui, era tenso. Era bem tenso. Eu nunca senti raiva dele, nunca na vida eu senti raiva dele. Eu sentia decepção mesmo, sabe? O que eu sentia era decepção, era aquela coisa assim, tipo, por que ele tá fazendo isso comigo? Sabe? Eu tô fazendo tudo pra gente ficar de boa e ele maltratava mesmo, sabe? Era muito louco isso. Então foi quando eu comecei a revidar. Isso já tinha tipo 6 anos de relacionamento. E depois eu peguei e não revidei mais. Até que a última agressão aconteceu. Foi já quase no final do nosso relacionamento. A gente estava dentro do carro. Eu tinha me atrasado no trabalho. Eu trabalhava numa empresa onde eu coordenava uma equipe. E eu não podia sair antes da equipe. E quando eu cheguei dentro do carro, ele reclamou porque ele teve que dar voltas no quarteirão pra me esperar, porque ali não dava pra parar. Aí eu entrei dentro do carro e falei, caralho. Aí ele brigando comigo, porque eu não vou te esperar mais, que não sei o quê. Falei, caralho, para de reclamar, cara, tu é muito chato. Aí ele, porque você fala que eu sou chato, mas você fica aí demorando pra sair, que você sabe que eu tenho hora, que não sei o que, que não sei o que. Falei, mas o que eu posso fazer? Eu não posso simplesmente sair, assim, do trabalho e deixar todo mundo ali. Eu virei pra ele e falei assim, eu não sei como é que você pode. Eu lembro direitinho, a gente tava no carro, entrando numa avenida, que tem um rio no meio, e aí ele virou e falou assim, eu falei assim pra ele, assim,
Eu não sei por que que você reclama de tudo, cara. Você tem tudo na tua vida. Você tem a sua casa, você tem o seu trabalho, você tem sua família perto, você tem sua saúde. Nem saúde eu tenho, que eu já tinha descoberto que eu tinha um HIV, né? Tava lutando, né, pra poder ficar bem. Aí ele virou pra mim e falou assim: mas se tudo que eu tenho é porque eu sempre trabalho. Eu sempre trabalhei, desde criança. Eu não sou vagabundo como você e certas pessoas da sua família. Gente, quando ele falou isso, pra mim ele matou o restinho de amor que tinha dentro de mim por ele. E eu virei pra ele e só falei o seguinte: olha, fulano de tal, nesse momento você matou o restinho de amor que eu tinha por você. A partir desse dia, o único objetivo da minha vida vai ser sair de dentro da tua casa. E foi assim. A gente chegou a viajar depois, porque a gente já tinha comprado uma viagem, a gente acabou viajando. Ele era um cara fantástico, assim. Quando ele queria, ele era um cara muito legal, muito bacana. Ele era um cara super divertido, era um cara extremamente inteligente, que eu admirava pra caralho, assim, sabe? Era um cara muito maneiro quando ele queria. Mas ele tinha esses baixos, né? Então, assim, eles tinham os pontos altos e os pontos baixos. E os pontos baixos eram muito sinistros, né? E aí eu sei que por fim eu continuei seguindo pra sair de casa. Entre as coisas que ele fazia, ele me trancava dentro de casa quando eu falava que eu ia sair, e ele passava a noite inteira acordado me observando pra eu não sair de casa. Ele me trancou dentro de casa algumas vezes, ele me obrigava a dormir com ele na cama, e inclusive me obrigava a fazer sexo com ele. Era bem bizarro, bem bizarro. É... Então, assim, é muito louco isso, né? De pensar que, assim, essas pessoas, elas são pessoas normais, assim, né? Você tem essas pessoas que são tóxicas, que vivem relacionamentos abusivos, e são pessoas que não são pessoas más, entendeu? Uma coisa que eu queria até colocar aqui é que, assim, não existe uma pessoa boa e uma pessoa má. Não existe... Porque vocês me veem aqui na internet, vocês acham, porque o João Neto é sempre bonzinho. Não, eu não sou. Às vezes eu tenho vontade de empurrar uma pessoa na escada rolante quando eu tô querendo subir e a pessoa tá ali parada, entendeu? Então, assim, eu tenho os meus pontos também negativos, né? Essa coisa de... Eu sou extremamente ansioso, então eu tenho essas coisas também. Então eu não considero ele uma pessoa má. Eu considero ele uma pessoa desequilibrada mesmo, sabe? Assim, eu espero até que ele esteja se tratando, que ele tenha se tratado, que a gente acabou... Uma vez eu li algumas coisas sobre distimia, né, que é um transtorno emocional que mantém a pessoa sempre numa baixa de emoções, essas coisas, mas ele nunca quis procurar, ele falava que eu era louco. E eu só consegui sair desse relacionamento um dia que eu fugi de casa, literalmente. Eu peguei as minhas coisas, eu saí pro trabalho, normalmente, como ele, todos os dias ele me pegava, me levava no trabalho. Eu cheguei no trabalho, peguei um carro, voltei em casa, peguei as minhas coisas, coloquei as minhas coisas que eu peguei, um cobertor, um colchãozinho que era da casa, assim, né, um colchão fininho, um cobertor e as minhas roupas, meu notebook e a minha câmera fotográfica. Eu botei isso dentro do carro e eu saí pra nunca mais voltar. Eu me lembro que foi como se eu tivesse enterrado ele, porque eu chorava tanto, eu chorava tão descontroladamente, assim, que era uma coisa que parecia que de fato ele tinha morrido. E talvez eu tinha matado ele dentro do meu coração, né? Foi uma situação muito triste, assim, pra mim, sabe? E nessa hora eu tinha conhecido o André, o meu atual esposo, semanas antes. E ele me ajudou a tirar as coisas de casa. Ele ficou do lado de fora de casa, que ele não ia entrar dentro da casa do meu ex-marido, eu jamais faria isso. E ele ficou na porta esperando, e quando eu entrei dentro do carro chorando muito, ele falou: você tem certeza que você quer ir? Foi aí que eu tomei a decisão da minha vida. Eu falei: tenho. E eu saio pra nunca mais voltar. Eu tive alguns problemas com ele, né, com o meu ex-marido, ex-companheiro, mas ele é um cara... Como eu disse, ele não é um cara do mal, né, ele não fez nada pra me prejudicar. Além, assim, ele só pediu... Era gosto, gente, era muito, muito frio. E ele me pediu o cobertor e o colchão. Eu tive que dormir... tava muito frio, muito úmido. Então eu dormia e a umidade subia. E aí o André tinha levado pra mim um colchão de ar, só que o colchão tava furado. Então eu deitava e ele ficava batendo o colchãozinho ficava no chão e subia uma friagem, uma coisa horrorosa. Ai, Deus, como foi louco aquilo, sabe? Mas eu não me arrependo de nada disso que eu passei. Não me arrependo. Eu tô muito bem e eu acredito que foi a melhor decisão que eu tomei mesmo.
E aí você olha assim pra uma pessoa que tá com a outra assim, sofrendo agressão, e aí você fala assim, gente, mas por que essa pessoa continua com ele? Por que ela simplesmente não sai de casa? Gente, não julga não. Você sabe por quê? Porque só quem tá dentro de um relacionamento sabe o que passa. E só a pessoa vai tomar decisão. Eu acho que é o seguinte, as pessoas elas têm que orientar, mas não julga. Entendeu? Você tem que tentar ajudar, você tem que oferecer até mesmo ir para uma delegacia, fazer um boletim de ocorrência. Mas não julga aquela pessoa e diz, ah, vagabundo, é vagabunda, é sem vergonha, gosta de apanhar. Gente, a questão da dependência psicológica é uma coisa que eu não sei explicar. Eu não sei nada disso, assim, eu não li sobre relacionamentos abusivos. Eu sei porque eu vivi isso. Então, assim, não criticar, porque é muito dolorido ouvir que as pessoas estão criticando a gente por a gente não tomar uma atitude, sabe? Felizmente, eu tive só apoio. Os meus amigos sempre me apoiaram, eles entendiam que eu vivia aquele relacionamento tóxico e de alguma maneira eu estava embriagado com aquele vício que era aquele relacionamento. E eu de fato só consegui sair quando eu tive um catalisador, que pra mim foi o meu esposo, o André, que é o homem mais incrível e maravilhoso e doce e carinhoso que eu já conheci na vida. É um cara que assim, tem 6 anos que a gente tá junto, 6 anos e 2 meses. E não tem um único dia que eu tenha me arrependido de ter deixado a minha família antiga pra ficar com ele. Porque ele é um cara tão incrível e tão doce que ele seria incapaz de levantar a mão ou a voz pra mim. Ele é um cara fantástico. E o interessante pra mim é que isso serviu, esse relacionamento antigo, pra que eu aprendesse coisas que eu nunca vou fazer com o meu relacionamento atual. Eu nunca vou ter coragem de levantar a mão pra uma pessoa que eu amo, porque isso não faz sentido, né? Não faz sentido nenhum. A pessoa que você ama, você tem que tratar com carinho. Não é machucar essa pessoa, mesmo que seja num grito, numa discussão boba, né? Porque isso é muito triste. Você vai discutir com a pessoa por questões bobas, isso vai minguando o teu relacionamento, né? Isso é muito triste. Eu só resolvi contar isso pra vocês porque realmente era uma coisa que eu nunca tinha falado publicamente. As pessoas que me conhecem sabem que eu já passei por isso, né? Na maioria delas não com tantos detalhes assim. A minha família nunca soube disso. A minha mãe tinha muito medo desse meu marido, medo de ele me machucar de verdade, que ela via, né, as violências verbais, enfim. Mas é isso, eu só resolvi contar porque eu acho que a gente tem que falar sobre essas coisas, a gente não pode deixar de falar, porque quanto mais a gente esconde, pior ficam as coisas, né? A gente silencia, e silenciar esse tipo de agressão não ajuda em nada. Só ajuda o agressor, né? Porque ele vai continuar fazendo a mesma coisa. E eu sinceramente espero que essa pessoa com quem eu me relacionei tantos anos e que, ao mesmo tempo que foi muito boa pra mim, foi um companheiro grande, trouxe algumas coisas muito ruins pra mim também, que ela tenha se tornado uma pessoa melhor, né? Que ela consiga ter relacionamentos saudáveis, que ela consiga viver relacionamentos realmente felizes e sem nada disso, que só o amor prevaleça, né? Que só coisas boas aconteçam. E é isso, pessoal. Mil desculpas pelo desabafo, tá bom? E eu espero que vocês reflitam sobre isso e que se vocês estiverem vivendo um relacionamento abusivo, não deixe de pedir ajuda não para as pessoas não. E mais do que isso, tome uma decisão sobre a sua vida, tá? Porque não vale a pena. Um abusador, ele não muda a personalidade dele de uma hora para outra e ele não vai parar de te agredir porque ele vai prometer que não vai fazer isso depois de um tempo, tá bom? Então é isso, um beijo grande para todos vocês e fica bem, até mais, tchau, tchau.